Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o Audi A4. Lembrando que essa nova versão do Audi A4 com motor 2.0 turbo com injeção direta, ela começou a ser fabricada ali em 2009. Esse mesmo desenho de carro, esse mesmo modelo foi fabricado até 2012. Quando foi ali em 2013, a Audi resolveu mudar o designer do carro. E aí você tem as versões do ano 2013 e 2014, você já tem ali um novo desenho, só que a Audi manteve o mesmo motor 2.0 turbo com injeção direta. E aí quando foi em 2015, a Audi resolveu dar uma atualizado no motor. Então olha só que interessante, se você pegar o Audi A4 do ano 2009 até 2012, você tem ali a primeira geração, que seria o primeiro desenho desse carro com motor 2.0 turbo com injeção direta. Você tem a segunda versão dele, o desenho do carro mudou, só que o motor manteve o mesmo, a Audi não alterou o motor, continuou 2.0 turbo com injeção direta. E você tem a terceira geração, que são os Audi A4 do ano 2015 e 2016, que aí você tem o mesmo desenho, tá, de 2013 e 2014, só que a Audi resolveu atualizar o motor e colocou o motor 1.8 turbo. E esse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre a primeira geração, tá pessoal? Então eu tô falando ali do Audi A4 do ano 2009 até 2012. Esse vídeo aqui é para tratar desse carro, então eu vou trazer para você aqui todas essas informações. De repente, para você que tá procurando para comprar, tá interessado, hoje é um carro que caiu muito o valor dele, né? Você encontra já muito barato, a partir de 40 mil reais praticamente você já encontra esse carro para comprar. Então esse vídeo a gente vai tratar tudo sobre esse carro. Mas antes de começar, se você é mais um como eu, apaixonado por esse mundo de carros premium, aproveita esse momento agora para poder se inscrever no canal, ativa aí as notificações. Lembrando que esse aqui é o seu canal de consultoria online. Meu objetivo aqui é fazer com que você compre o seu carro premium, seja muito feliz com ele. E claro, antes de comprar o carro premium, você vai vir aqui no canal, vai dar uma verificada e assim fica mais fácil de você comprar o seu carro premium e ser mais feliz com ele. É isso aí, vem comigo. Bom pessoal, falando dessa primeira versão do Audi A4, tá? Eu me lembro muito bem que essa versão foi a versão que revolucionou o mercado. Esse carro, quando ele foi lançado, ele veio com um designer muito futurista. A Audi é muito boa nisso. Quando a gente fala de aparência, design, na minha opinião, a Audi é a que tem os melhores designers, tá? Os carros da Audi realmente são carros muito bonitos, são carros muito futuristas. E eu me lembro que quando esse carro foi lançado na época, foi uma revolução, né? As linhas do carro, o desenho. Inclusive, eu me lembro a primeira vez que eu vi um A4 desse na rua, eu fiquei chocado com o nível de beleza do carro, achei muito bonito. Eu, na época, era um cara muito fã, muito doente pela Audi. Praticamente eu não enxergava nenhuma outra marca premium de veículo, só gostava de Audi mesmo, eu era Audi maníaco, quem me conhece sabe disso. E quando eu vi esse carro na época, foi praticamente um sonho de consumo. Esse foi o primeiro carro que eu me lembro de ter visto com LED no farol, eu nunca tinha visto isso antes desse carro. E tanto que a Audi começou aí uma tendência que foi seguida pelas outras montadoras. Aí logo depois que eu vi na Audi, aí começou a aparecer a Mercedes lá com LED no farol, a BMW. Aí você começou a ver LED em carros populares também, mas essa foi uma tendência que eu me lembro que começou com a Audi. Eu não me lembro, antes de 2009, ter visto algum carro com LED no farol, tá? Se você viu isso daí, deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Que eu queria saber, porque eu não me lembro, tá? Não me recordo. Pra mim foi a Audi que começou com isso e deu muito certo, né, pessoal? Foi um design muito futurista, esse carro ele ficou muito bem desenhado. A Audi mandou muito bem quando desenhou esse carro. Falando do motor desse carro, tá, pessoal? Então, esse carro ele veio equipado com motor 2.0 turbo com injeção direta. Isso foi também uma outra revolução na Audi, né? Os motores com injeção direta. E esse motor 2.0 turbo, ele saiu em duas versões, tá? Que aqui é importante você entender. A primeira versão a gente chama de longitudinal, que equipa ali o Audi A4, o Audi A5 e o Audi Q5, ok? E a Audi fez uma segunda versão desse mesmo motor, que é o motor transversal. O motor transversal você encontra ele ali no Audi A3, no Jetta, na Tiguan, que faz parte ali do mesmo grupo, né, da Volkswagen. Então esse motor 2.0 turbo com injeção direta, ele saiu nessas duas versões, tá? Longitudinal e transversal. E aí, pessoal, o que aconteceu? Esses carros foram fabricados, né? A Audi começou a vender bastante, até que algum tempo depois foi identificado um problema. Os motores longitudinais, que estão ali no Audi A4, no Audi A5 e no Audi Q5, foi descoberto ali um defeito crônico, uma falha de fabricação. E o que é esse defeito de fabricação dos motores longitudinais? Tem que ir para o A4, o A5 e o Q5. Lembrando que o transversal não teve problema, tá, pessoal? Foi só no longitudinal mesmo. Esse problema, tá, pessoal, que foi identificado desse motor, um problema que fazia o carro consumir muito óleo, tá? Óleo demais. E como esse problema crônico foi identificado? Esses carros começaram a ser vendidos na época, né, o A4, o A5 e o Q5, e as pessoas compravam o carro, começavam a usar, e quando chegava ali perto dos 40 mil quilômetros rodados, o cara tava ali dirigindo o Audi e de repente pedia lá 1 litro de óleo no painel, tá? Era isso que acontecia. E aí a pessoa falava, nossa, mas o carro tá pedindo 1 litro de óleo. Muitos donos desses carros iam lá, completavam óleo, até a própria Audi chegou a fazer isso no começo, né? Então a pessoa chegava lá e falava, ó, o carro tá pedindo óleo demais, e a Audi falava, não, completa porque é normal, e muita gente ia lá completando o óleo, só que o consumo de óleo, pessoal, tá? Ele ia se agravando, é isso que acontece, é importante
importante você saber disso. No começo, tá, o carro baixava ali coisa de 1 litro para 2.000, 2.500 km rodados. Aí conforme você ia usando, começava a baixar 1 litro para 2.000 km. De repente baixava 1 litro para 1.500 km rodados. O problema ia se agravando, entende? Até que chegava um ponto ali que baixava 1 litro para 1.000 km rodados e ia piorando mais ainda, 1 litro para 500 km rodados, e assim, nas situações mais graves, tá, pessoal? Nas situações mais terríveis, o carro baixava 1 litro de óleo para 300 km rodados, tá? Isso é praticamente 1 litro de óleo para cada tanque de combustível. Eu passei por isso, tá, pessoal? A minha Audi A4, ela começou assim, só abrindo um parênteses aqui, quando eu comprei o meu A4, ele tava com 40 e poucos mil quilômetros rodados, e no começo ele baixava 1 litro para cada 1.500, 1.800 km rodados. E conforme eu fui rodando, o meu A4 também chegou nesse ponto, tá? Ele baixava 1 litro de óleo para cada 300 km rodados. A cada tanque de combustível você tinha que completar ali 1 litro de óleo no motor, e realmente era bem complicado, ficava parecendo aqueles motores 2 tempos da Yamaha. A cada tanque de combustível 1 litro de óleo. Infelizmente esses carros eles chegavam nesse consumo absurdo de óleo. E não é só a questão do consumo de óleo, tá? O problema também é que esse alto consumo de óleo começava a comprometer toda a parte de injeção do motor. Então você tinha ali os bicos dando problema, a vela dando problema, você tinha a bomba de alta dando problema. Lembrando que esses motores com injeção direta de combustível, você tem uma bomba de combustível que vai lá no tanque e você tem uma bomba de combustível que vai no motor. Então a do motor também dava problema, eu também passei por essa manutenção. Então assim, pessoal, é realmente muito complicado. Fica impossível você ter um carro desse com esse consumo absurdo de óleo. Só para você ter uma ideia, se você pega uma viagem para fazer, sei lá, eu moro aqui em São Paulo, vai. Então daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, que são aproximadamente ali 400 quilômetros, para você ir e voltar e fazer uma viagem lá, um passeio, você tem que levar pelo menos ali uns 4 litros de óleo no porta-malas para você ir completando durante a viagem. Não dá para você ter um Audi desse com esse consumo excessivo de óleo, tá? Realmente é um problema bem complicado. E aí, pessoal, o que aconteceu? A Audi resolveu investigar, né, para poder entender o que estava acontecendo ali. E ali por volta de 2012, o carro já estava no mercado ali há 3 anos, a Audi identificou esse problema e eles resolveram corrigir esse problema. Se você for pesquisar, tá, esse problema crônico aí do consumo de óleo, você vai ver que muita gente fala muita coisa aí na internet. Alguns mecânicos, inclusive a própria Audi, o consultor técnico da Audi, eles falam que esse problema acontece por conta de quando esses motores foram fabricados, a Audi introduziu uma tecnologia de corte a laser. Então, as peças desse motor, elas foram cortadas a laser, por alguma falha na produção, não ficou bem justo, ficou acima da tolerância. Bem, então, alguns mecânicos dizem isso, que o pistão ele é menor do que o cilindro do bloco. Alguns dizem isso. Eu até estava vendo outros modelos aí, você falou para mim que de qual ano que deu problema assim, de baixo de óleo? 2009 a 2012. Deu problema? Que são os motores dessa linha, dessa série. 2012 até não, assim, são mais raros, né? Mas o que assim, foi, como que a Audi resolveu isso? Que isso ali foi a questão foi introduzir uma tecnologia de corte a laser. E aí não ficou bem justo, não ficou dentro das folgas, ficou acima da tolerância, digamos assim. Uhum. E aí foi corrigida essas tolerâncias, resolvidas esses componentes e troca-se esses componentes, né, que é pistão, anéis, as bielas, e resolve o problema. Mas isso aí o cliente, o cara comprou o carro, tem a despesa assim, ou a Audi isso é um problema do motor da Audi. Foi identificado depois, né, e aí depois desse diagnóstico que consegui saber, aí onde que eles montaram esse kit e que resolve. Então tá, então vamos brigar por esse kit aí, para resolver. E uma vez que faz o motor, também ele acaba, tá, fica perfeito. O carro que fez o motor aí, que olha, eu mais de 100 mil. Então, mas assim, é isso que eu quero saber. A Audi vende um carro, sabe que o carro veio com esse problema, e aí a pessoa compra o carro e depois ela tem que fazer o motor, ou a Audi faz o motor por... Assim, ó, o que tem acontecido? Como já passou-se assim, muito tempo, a garantia são 2 anos, né? Claro que é uma empresa, elas visam lucro e coisa. Ultimamente elas têm feito com os carros que manteram o plano de manutenção mesmo depois da fora da garantia. Mas aí é um problema crônico do motor mesmo, na construção do motor. Então tá bom. Sim, tá aqui em cima. Tá na garagem. Valeu. Obrigado. E é você hoje? Quem é você? E outros mecânicos falam que não, que o problema é por conta do anel raspador de óleo, que faz ali a limpeza, e que esse anel que está ali no pistão ele entope. Por conta disso, o óleo acaba subindo para a câmara de combustão
O nosso problema está nessa peça. A Audi modificou o projeto dela, reduziu o consumo de combustível, mas com o uso do carro, com o longo prazo, apareceram algumas consequências dessa modificação. Então vamos entender o que está acontecendo nesse anel. Bom, então aqui a gente tem o pistão de um motor CDN, um dos que a gente retirou, é um pistão original. E embaixo a gente tem o terceiro anel, que eu tirei ele já do pistão aqui, que é o anel raspador de óleo. A função desse anel é basicamente trabalhar raspando o óleo da parede do cilindro, que está entre o pistão e a parede do cilindro ali. O pistão ele fica se movimentando na parede. Quando ele abaixa, esse primeiro anel que tem aqui, ele vai raspar o óleo que está aqui na parede e esse óleo não vai aparecer aqui na câmara de combustão, certo? Isso é normal para qualquer motor a combustão aí. E esse óleo que está sendo raspado, ele precisa sair para algum lugar. E é comum a gente ter na canaleta, que é onde o anel trabalha, uns furos por onde o óleo vai, o excesso de óleo vai passar, que a gente consegue até ver dois furinhos aqui, né? E também dentro do anel a gente precisa ter esses furos. E o que acontece aqui na prática? Existe um acúmulo de carbono que acontece com o tempo. Parte do lubrificante, parte lá do resultado da combustão. Eu estou raspando ela aqui agora, estou tirando. Aqui fica mais claro. Então esses furinhos, eles estão todo ao redor do anel e a função é permitir a passagem do óleo. Como a gente tem a carbonização, a gente entope essa passagem do óleo e aí quando o pistão vem baixando, o óleo não tem para onde sair. Em vez de ele ser raspado e acompanhar o movimento do pistão, ele começa a aparecer agora aqui dentro da câmara de combustão e ele começa a ser queimado pelo próprio motor. E aí ele perde a função dele e o motor começa a consumir óleo toda vez que o pistão abaixa, certo? Então muita gente fala muita coisa. A Audi convocou os proprietários desses carros para recall, então a Audi fez lá uma campanha e chamou os proprietários desses carros, né, para poder fazer ali a troca dos pistões e tudo mais, né? Marcos, mas isso aconteceu aqui no Brasil? Não, pessoal, tá? Então, em todos os países, olha só que coisa, né? Em outros países, a Audi foi lá, chamou os proprietários e admitiu esse problema e convocou lá um recall. Agora, aqui no Brasil, não, pessoal, tá? Aqui no Brasil, a Audi não admite esse problema, tá? Você que é um cliente brasileiro, se você for lá na Audi para questionar esse problema, ela vai dizer que não, que isso é um defeito isolado do seu carro. Inclusive, eu passei por isso. Se você quiser saber aí, clica aí na descrição, o vídeo que eu falo da minha experiência com a Audi. Então, a Audi realmente ela não admitiu o problema aqui. E aí, pessoal, é complicado, porque lá fora ela admitiu, mas aqui no Brasil não. E o que aconteceu tá aqui no Brasil, para você poder entender. Alguns clientes aqui do Brasil que tiveram esse problema, eles conseguiram sim com que a Audi reparasse ali o motor. Mas a Audi só reparou o motor daqueles clientes que mantiveram a manutenção dentro da concessionária, mesmo após o término da garantia. Lembrando que esse carro ele tem 2 anos de garantia, então aqueles clientes que, quando passava ali os 2 anos, né, e a pessoa mantinha a manutenção mesmo na concessionária, mesmo após o término da garantia, aí esses conseguiram, tá? O recall, a Audi corrigiu esse problema no motor. Agora, aquele consumidor que ficou ali 2 anos com o carro, né, e depois dos 2 anos a garantia terminou, e a pessoa de repente levou para fazer a manutenção em alguma outra oficina, a Audi não admitiu, não resolveu, e infelizmente isso foi um grande problema, tá? A Audi não admite esse problema, e se você for lá questionar, ela vai dizer que isso é um defeito isolado do teu carro, que não é crônico. Aí você fala, olha, mas eu tenho provas aqui, ó. Eu tenho provas de vocês admitirem esse problema fora do país. E a Audi fala, não, a gente não admitiu, a gente não se baseia em relatos do exterior. Infelizmente eu fico triste de ter que dizer isso para você, mas isso é uma verdade. Como a Audi identificou esse problema ali em 2012, você encontra alguns A4 ali do ano 2012 que não tem esse problema do consumo de óleo. Algumas pessoas conseguiram dar sorte aí. Existem alguns que não tem esse problema crônico. Até 2011 ali, começo de 2012, praticamente todas acontece isso. Agora, alguns modelos do ano 2012 ali, pode ser que você dê sorte de encontrar uma que não tem esse problema. E do ano 2013 para frente também já não tem mais esse problema. Só que aí em 2013 a Audi mudou o designer do carro, né? Ele ficou com uma outra aparência, mas os modelos do ano 2013 para frente não tem mais esse consumo de óleo. Se bem que, pessoal, eu faço parte de um grupo de proprietários desse carro. Vira e mexe aparece um cara ou outro lá dizendo, ó, eu tenho um A4 2013 e o meu A4 consome óleo. Isso é uma coisa curiosa, tá? Porque 2013 praticamente nenhum acontece isso, mas existem relatos também se você for pesquisar, tudo bem? E aí, pessoal, para finalizar, eu queria dizer o seguinte para você. Se você está olhando para um Audi A4, A5 ou Q5 do ano 2009 até 2012,
não compre jamais esse carro consumindo óleo, tá, pessoal? Porque é uma manutenção bem cara de se fazer, tá? Você tem que abrir o motor ali para poder resolver esse problema. Então não compre jamais uma baixando óleo. Só compre se a pessoa que está te vendendo garantir para você que o carro não baixa uma gota de óleo, tá? Então se a pessoa falar para você, não, esse carro não consome óleo, aí você pode comprar tranquilo, de preferência isso por escrito. Agora, se o papo da pessoa for, não, baixa óleo, mas é normal, tá escrito no manual do carro. Então uma outra observação que eu queria dizer aqui, se você abrir o manual desse carro, lá tá falando, tá, que é normal esse carro baixar até 1 litro de óleo para 2.000 km rodados, isso dirigindo em condições severas, tá escrito isso daí no manual. Mas olha, pessoal, não é normal, tá? Quando esse problema é corrigido, o carro não baixa uma gota de óleo, tá? Não baixa mais nada. Claro, pode ser que baixe ali alguns ml, tá? Que é normal, né, de todo carro turbo. Jamais o carro vai ficar ali te pedindo óleo entre uma troca e outra, tá? Isso não existe, pessoal. Então, se a pessoa que tá te vendendo falar isso pra você, não, baixa, mas é normal, tá baixando 1 litro para 1.500 km, para 1.000 km, pessoal, cai fora porque é roubada. Esse problema ele vai se agravando e é impossível você ter esse carro com esse problema, tá, pessoal? Então, a dica que eu dou pra você é essa: não compre o carro se ele estiver baixando óleo, seja o A4, o A5 ou o Q5, que é esse motor 2.0 longitudinal desses anos, tá? De 2009 até 2012. Agora, se você pegar uma baixando óleo, é questão de tempo até você ter dor de cabeça, tá, pessoal? Não é uma manutenção barata de se fazer, ok? Ou deixa pra você comprar ali do ano 2013 pra frente, que a chance de você ter um carro desse consumindo óleo é bem baixa. Eu passei por isso, senti isso na pele, cheguei praticamente aí pra justiça com a Audi, foi realmente um período muito complicado. Se você quiser saber mais sobre esse carro, assista aí os meus outros vídeos que eu falo, tá, sobre isso, inclusive eu deixei um na descrição aí falando sobre toda a minha experiência com esse carro. E é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa aí as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E se você gostou desse conteúdo, não esquece da curtida, porque a curtida ajuda bastante aí o crescimento do canal e me ajuda também a continuar produzindo conteúdos assim pra vocês, tudo bem? É isso aí, meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium, até a próxima!